A primeira sociedade começou incrível. Vocês tinham visão parecida, energia boa, tudo apontava que ia dar certo. 6 meses depois, o sócio foi reduzindo o ritmo, não veio mais de manhã, parou de aparecer, parou de se comprometer, começou a investir em outros negócios. Os planos de vocês lá do início virou para ele, plano B, plano C, e você foi carregando tudo sozinho enquanto dividia o lucro igual. Bom, chega uma hora, é claro, que você termina essa sociedade, você perde dinheiro, perde tempo, fica aquele desgaste emocional, cansaço, a decepção, aquele gosto amargo de fui trouxa. Aí você respira, toca o negócio sozinho por mais um tempo, afinal o negócio está rodando, não tem o que fazer, e você cresce. E então aparece uma nova oportunidade de sociedade, uma pessoa diferente, um perfil diferente. Você pensa, agora vai. Dessa vez eu escolhi melhor. E começa tudo de novo. No início, maravilhoso. Depois, o mesmo padrão. Uma pessoa diferente, a mesma dinâmica. Ele não entrega, não se compromete, quer colher sem plantar. E você, de novo, carregando. De novo, se sentindo usado, se sentindo usada. De novo, terminando em briga, prejuízo, trauma. Então você se pergunta, mas afinal, por que isso sempre acontece comigo? Será que eu não sei escolher? Será que eu sou muito trouxa? Ou será que é muito azar? Eu vou te dar a resposta que você não quer ouvir, mas que você precisa. Não é azar, é você que repete sistemicamente a mesma escolha. E enquanto você não entender qual dinâmica você está repetindo, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa, mesmo que pareça que elas tenham uma cara diferente. Eu sou Ana Garlett, sou advogada, sou mentora pós-graduada em abordagens sistêmicas, e se tem um padrão que eu vejo se repetir nos trabalhos empresariais é esse: empreendedores brilhantes que sempre escolhem o sócio errado. E não é por falta de inteligência, é por lealdade invisível. E olha, se você já passou por isso, se você já teve sociedade que começou bem e terminou em pesadelo, você não está sozinho. E eu quero te convidar para fazer parte desse canal. Se inscreve aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo, porque toda semana a gente vai a fundo nos padrões que sabotam seus negócios. E quanto mais pessoas entenderem que isso não é azar, que isso tem raiz sistêmica, mais pessoas vão parar de repetir. E agora eu vou te mostrar por que você sempre escolhe errado. A primeira coisa que você precisa entender é, na maioria das vezes, quando você escolhe um sócio, você não está escolhendo baseado na competência, na complementaridade, na visão compartilhada. Você está escolhendo baseado numa dinâmica familiar que você conhece, que é confortável, que você reconhece. Como assim, Ana? Calma, que eu vou te mostrar isso na prática. Por exemplo, se os seus pais tiveram uma parceria desequilibrada, onde um carregava e o outro só acolhia, você vai tender a repetir exatamente isso. Talvez, por exemplo, sua mãe trabalhou feito louca enquanto seu pai ficava no sofá. Ou seu pai sustentou tudo enquanto sua mãe gastava sem nem pensar e muito menos contribuir. Você cresceu vendo aquilo. Sistemicamente você aprendeu. Parceria é assim: um faz, o outro usufrui. E isso vai sendo internalizado. Então, quando você vai escolher um sócio, você inconscientemente procura, atrai alguém que vai te deixar carregar sozinho, porque esse é o modelo de parceria que você conhece. E o que é conhecido, mesmo que seja disfuncional, traz uma sensação de segurança. Outro exemplo, outra possibilidade. Veja aí qual foi desses que aconteceu com você. Você escolhe um sócio, mas no fundo está tentando salvá-lo. Alguém da sua família sempre foi o salvador, sempre pegava, sabe aquele familiar, o mais quebrado, endividado, o problemático, e tentava salvar. Então você absorveu. Amor é salvamento. Comprometimento de verdade é carregar quem não consegue caminhar sozinho. Então você não escolhe um sócio competente, um sócio estruturado, um sócio que traz tanto quanto você. Você escolhe o que
tem potencial, aquele que só precisa de uma chance, aquele que está quebrado, mas vai dar a volta por cima. Você entra na sociedade já no papel de salvador. E sabe o que acontece? A pessoa não cresce, ela se acomoda, porque você assumiu o papel de quem carrega e ela assumiu o papel de quem é carregado. E quando você tenta cobrar, pedir mais comprometimento, ela até se ofende. Você não acredita em mim, você está sendo muito duro, é muita cobrança. Então você volta atrás, porque sistemicamente abandonar quem você tentou salvar é insuportável. Eu sei que isso tudo é inconsciente, mas é exatamente assim que acontece. Vai observando ao seu redor, nas sociedades que você conhece. Outro exemplo, por amor e lealdade sistêmica, você repete a decepção. Se o seu pai, por exemplo, te decepcionou, prometeu e não cumpriu, falou que ia estar presente e sumiu, disse que ia fazer e nunca fez, existe em você uma programação interna que diz: parceria masculina vai me decepcionar. Ou se foi sua mãe que prometeu e te abandonou, que disse que ia cuidar e não cuidou, você carrega: não posso confiar em parcerias. Então, o que você faz? Você escolhe exatamente quem vai confirmar isso. Você escolhe o sócio que promete e não cumpre, que fala muito e faz pouco, que te decepciona. Por quê? Porque se você escolher alguém confiável e der certo, você quebra a lealdade e a crença com quem te decepcionou. Você prova que dá para confiar sim. E isso sistematicamente é como trair quem te ensinou que não dá para confiar. E então você acaba mantendo o padrão. Viu? Eu falei. Eu sabia. Todo mundo decepciona mesmo. Não dá para confiar em ninguém. E assim você continua repetindo e comprovando a própria crença. Se você teve um irmão excluído, preterido, aquele que era diferente da família, aquele que os pais não valorizaram, que era sempre comparado negativamente, que ficou de lado, você pode carregar uma espécie de lealdade invisível a ele. Então, quando você vai escolher um sócio, você acaba escolhendo uma pessoa que tem o perfil desse irmão. Aquela pessoa meio perdida, meio desorganizada, que ninguém mais acreditaria. E é como se você pensasse: eu vou dar uma chance para ele, eu vou acreditar quando ninguém acredita. No fundo, você está tentando, através desse sócio, projetando nesse sócio uma reparação à exclusão desse irmão. Você está dizendo: eu te incluo, eu te vejo, eu te valorizo, você tem espaço comigo. É muito lindo na intenção, mas não funciona, porque você não está escolhendo baseado no que a sociedade precisa, está escolhendo baseado em uma reparação, em um trauma familiar. Outra dinâmica que é muito comum é quando você era um irmão muito bem-sucedido e tinha aquele outro irmão que ficava para trás. Você também pode carregar culpa. Eu tenho e ele não tem. Eu consigo e ele não consegue. Isso não é justo, a vida não é justa. Então você escolhe um sócio fraco de propósito para não deixá-lo para trás, para dividir, para compensar a culpa de ter mais. E então você se frustra porque ele não entrega, porque ele não faz o que tem que fazer, mas sistelicamente, inconscientemente, é como se você não quisesse que ele te entregasse tanto quanto você. Porque se ele entregar, você não tem mais a quem salvar. E salvar é o que alivia a sua culpa por ter mais, por ter recebido mais. Consegue compreender como é um mecanismo sutil e sofisticado? Ou num outro extremo, se você tinha um irmão que sempre era o melhor, sempre o preferido, sempre aquele que brilhava mais, que era mais elogiado pelos pais, e você sempre ficou na sombra, existe uma programação aí em você. Eu não mereço brilhar sozinho, eu sempre vou estar em segundo plano. Então você escolhe um sócio que vai te ofuscar, que vai assumir o protagonismo, que vai receber todo o crédito enquanto você fica nos bastidores fazendo o trabalho pesado. Por quê? Porque você não pode brilhar sozinho, não pode ser o protagonista. Isso seria trair esse modelo que você conhece, trair esse lugar sistêmico do irmão que ficou para trás. Então você recria a dinâmica. Você trabalha, o outro brilha. E se você está reconhecendo algum desses padrões, já te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque esse trabalho de identificar o que você repete sem ver é o primeiro passo para parar com isso, para parar essas repetições.
Também, se você lembrar de um amigo, de uma amiga que tem uma sociedade que, enquanto eu ia descrevendo, você foi vendo como um filme na tela, compartilha com essa pessoa. Muitas vezes esse conhecimento é a chave, é a grande virada, inclusive para salvar um relacionamento, para recuperar um negócio que está indo para o buraco por questões societárias como essas que eu estou descrevendo aqui. E você deve estar se perguntando: mas afinal, por que eu não consigo terminar? Eu já sei que essa sociedade não está funcionando, mas você não consegue terminar, você fica enrolando, você vai dando mais uma chance. Ah, talvez ele mude, ah, talvez melhore. E enquanto isso, você vai sangrando financeiramente e emocionalmente. O seu negócio vai sangrando, o seu negócio não cresce e você fica preso. Por que afinal é tão difícil terminar? Vou te contar. Primeiro, porque terminar uma sociedade ativa um medo de abandono. Se na sua infância você foi abandonado ou teve medo de ser, existe uma programação. Eu não abandono ninguém, porque eu sei o que é ser abandonado. Então você aguenta, você carrega, você não sai, mesmo quando deveria. Você perde o tempo todo, porque sistemicamente você jurou que nunca faria com ninguém o que fizeram com você. Segundo, porque você assume a culpa. Ah, se eu fosse melhor sócio, ele se comprometeria mais. Eu é que não sei falar com ele. Se eu tivesse explicado melhor, ele entenderia. Talvez o problema seja eu, tenha algo errado comigo. Isso vem de dinâmicas familiares onde você foi responsabilizado por coisas que não eram suas, onde te fizeram acreditar que quando algo dá errado, é sempre culpa sua. Então você não termina a sociedade porque ainda acha que, se você tentar mais, se você fizer diferente, vai dar certo. Você assume um peso que não é seu, você assume uma responsabilidade que não é sua. Terceiro grande motivo que torna difícil essa finalização, essa separação, porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de não dar conta. Sociedade ruim ainda acaba sendo companhia, ainda é alguém para dividir, mesmo que a divisão seja injusta. E tem gente que prefere uma parceria disfuncional a tocar sozinho. E por quê? Porque lá atrás, sozinho significava desamparo, abandono, insegurança. Então é melhor ter alguém, mesmo que esse alguém não agregue nada, do que enfrentar o mundo sozinho. Enquanto você carrega esse medo, você vai aceitar qualquer migalha dentro da sociedade. Você vai aceitar ser usado, porque na sua mente ainda é melhor do que solidão. Um quarto grande motivo é porque as dinâmicas que nós falamos até aqui são sistêmicas e atuam no seu inconsciente. E o inconsciente é muito poderoso, ele é muito mais poderoso que a sua razão. Você pode saber racionalmente que a sociedade não funciona, você está vendo, você pode ter as evidências, você pode ter amigo, contador, advogado, todo mundo te falando, termina isso, mas você não consegue. Por quê? Porque a lealdade invisível é mais forte que a lógica, a sensação de pertencer é mais forte do que a nossa razão, porque o padrão sistêmico comanda por baixo, porque aquela dinâmica que você absorveu lá atrás, de que parceria é carregar, de que amor é salvar, de que sozinho é perigoso, ela não está na sua cabeça, ela está no seu corpo, nas suas células, no sistema nervoso, ela está no seu coração. Agora eu quero dar um presente para você que ficou nesse vídeo até aqui. Eu vou te dar um passo a passo de como você começa a quebrar esses padrões, de como você para de repetir, de como começar a escolher certo da próxima vez. Primeiro passo, você para de escolher baseado em potencial e começa a escolher baseado em entrega. Não importa o quanto a pessoa pode ser boa, importa o que ela entrega hoje. Agora, no concreto. Segundo passo, você para de escolher salvar as pessoas. Você começa a respeitar o destino de cada um. Sociedade não é resgate. Sociedade é parceria de dois a serviço de outras pessoas, a serviço do mundo. Se você tem que carregar, isso não é uma sociedade, é um assistencialismo disfarçado. Terceiro passo, você olha para sua árvore genealógica, para os seus familiares e você se pergunta: qual dinâmica de parceria eu vi enquanto eu crescia? Quem carregava quem?
Quem tentava salvar quem? Qual irmão eu posso estar tentando salvar ou que história estou tentando reparar através desse sócio? Quando você identifica de onde vem o padrão, você consegue separar. Isso é meu, isso é uma herança. Quarto passo, você aceita que sociedade boa não tem salvadores. Tem dois adultos responsáveis que entregam, que se comprometem, que carregam junto, que planejam junto. Se você é o único carregando, não é uma sociedade, é você com um peso nas costas. E é muito importante que você compreenda: você não tem azar com o sócio, você não é trouxa, você não escolhe mal por burrice. Você repete sistemicamente uma dinâmica que você conhece, que você viu, que você viveu. E se você reconhece que repete esses padrões, que já passou por muitas sociedades que começaram muito bem e viraram um pesadelo, e quer entender de onde isso vem, eu tenho um caminho para te ajudar. Eu trabalho como mentora sistêmica, tenho um trabalho profundo há muitos anos de inteligência sistêmica empresarial que podem te ajudar a perceber esse invisível que está comandando as suas escolhas. Juntos, nós podemos identificar qual dinâmica familiar você repete, qual lealdade invisível você carrega e como você pode desatar isso lá na raiz. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E deixo o convite para você me acompanhar lá no Instagram, no @anagarlet, onde eu compartilho conteúdo diário sobre inteligência sistêmica aplicada aos negócios. E lembre-se, uma boa sociedade não tem um salvador, tem dois adultos caminhando juntos, carregando uma história juntos. Se você é o único carregando, isso não é sociedade, isso é um fardo. A escolha de ficar ou de sair, como sempre, será a sua.